Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, seja a hora que vocês estiverem vendo essa aula. Então, vou encerrar o nosso material de eletromagnetismo com essa terceira parte teórica, que eu diria para vocês que é a parte que tem mais aparecido em vestibular, a parte 2 e a 3, especificamente a 2 e a 3, né? Quando aparecem questões mais relacionadas a conta, cálculos, ou a gente trabalha com a ideia de força magnética ou a ideia de indução. Hoje, o título da aula está aqui na tela de vocês. A gente vai estudar o terceiro grande fenômeno magnético. E por que esse fenômeno é bem interessante? Porque ele é um dos responsáveis por boa parte da energia que nos abastece hoje, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas usinas hidrelétricas e termoelétricas, que ainda são usadas em larga escala em vários países, né? Aqui no Brasil a gente usa muito a hidrelétrica por conta do nosso potencial, mas você tem países que se utilizam também da termoelétrica. E temos também a termonuclear, né? O que todas essas formas de geração de energia têm em comum? Todas se aproveitam do fenômeno que a gente vai discutir hoje, que é o fenômeno de indução eletromagnética. Tá? Esse fenômeno é bem legal porque ele é uma forma que a gente tem de converter energias do tipo mecânicas em elétrica. Né? A partir do momento em que você gera um movimento relativo entre condutor e ímã, quando essas coisas se movimentam uma em relação à outra, a gente vai ter a indução de corrente nesse condutor. Tá? Então, a lei de Faraday, que é o que a gente vai estudar basicamente hoje, vai explicar um pouco de que depende essa corrente induzida por movimentação de ímãs, e vamos falar também das características dessa corrente, né? Como é que eu determino a DDP, que ela gerada, que vai produzir essa corrente, que a gente vai chamar de força eletromotriz induzida, como é que a gente determina sentido de corrente com a lei de Lenz. Então, assim, é uma aula bastante recheada de conceito, tá? A gente não vai trabalhar muito a parte de conta, diferentemente da teoria da segunda parte, beleza? Então, a gente vai começar discutindo essa frase que está aqui. Variações de fluxo magnético induzem correntes elétricas em circuitos fechados. Tá? Só lembrando, rapidamente, uma retrospectiva dos dois fenômenos que a gente já estudou antes de chegar aqui. Né? A gente percebe que existe, na verdade, correlação entre esses fenômenos, né? É legal da gente falar que o fato da gente estudar os três fenômenos não indica que existam três eletromagnetismos. O que a gente acaba percebendo é que uma coisa descoberta num fenômeno acaba explicando o que ocorre em outro, tá? Por exemplo, quando um fio fica submetido a uma força magnética por conta de um campo magnético, a gente tem uma relação clara estabelecida entre corrente elétrica e campo magnético. Essa relação entre corrente e campo, ela se dá em nível microscópico a partir do momento que as partículas que estão se movimentando no condutor, ou seja, os elétrons, é que estão submetidos à força, ok? Então, o que a gente vai descobrir aqui é que eu posso fazer essa carga se movimentar no condutor se eu gerar variação de fluxo magnético, tá? Os outros dois fenômenos, então, correntes elétricas geram campos magnéticos, formulinha do condutor, né? Campo magnético gerado num condutor retilíneo, numa espira, numa solenoide. A gente vai falar de espira novamente hoje, de solenoide também, tá? Todo condutor percorrido por uma corrente elétrica e imerso num campo magnético fica, em geral, sujeito a uma força. Essa força magnética, que é dada, por exemplo, por Bill seno θ, ou na carga por QVB seno θ, é uma força de interação entre a carga em movimento com o campo magnético. Então, o que a gente percebe aqui é claramente que cargas em movimento sofrem influências de campo magnético, ok? O que a gente vai descobrir hoje é que o contrário também é verdade. Campos magnéticos podem provocar movimentos de carga. A corrente induzida nada mais é do que o movimento de cargas dentro do condutor motivado por uma questãozinha relacionada ao campo magnético. Tá? Fica claro aqui que a gente vai ter que falar um pouco de fluxo magnético, o que é essa grandeza, do que ela depende e como é que a gente produz a tal da variação de fluxo.
tá? Eu vou definir o que é fluxo e vou depois falar da variação, ok? Tudo bem? Bom, para a gente começar, eu vou, vamos dizer assim, dar o pontapé inicial na história falando de um experimento, né? Quer dizer, a gente começou o eletromagnetismo falando do experimento de Ørsted, né? Que é aquela ideia de que uma corrente gera campo magnético. O Michael Faraday, Faraday é um dos físicos mais brilhantes que a gente teve também, que teve grande contribuição, principalmente na parte de eletricidade, né? Tanto é que a gente usa na química, vocês devem lembrar, a tal da constante de Faraday, né? Vamos lembrar que a constante de Faraday é uma carga equivalente a 1 mol de elétrons. O que o Faraday, qual foi a pergunta do Faraday? Bom, pera lá. Se corrente gera campo, vamos tentar fazer um campo gerar corrente. Então, a ideia do Faraday era tentar, de alguma maneira, perceber se o campo magnético poderia também gerar a corrente, porque era um raciocínio meio óbvio. Se A gera B, vamos tentar fazer B gerar A, para pelo menos ver se existe esse processo, ok? Bom, como que ele fez isso? Vamos trocar aqui o slide. Esse aqui é o experimento mais primário, assim, que a gente usa para poder entender a ideia do Faraday. Como que funciona esse experimento? Então, olha só, aqui eu tenho uma bateria, que é uma fonte de corrente, de tensão, né, melhor dizendo. Essa bateria está conectada a um sistema, um circuito elétrico. Mas note que esse circuito tem um enrolamento aqui, uma espécie de uma bobina, tá? E esta bobina aqui está dentro de um núcleo de ferro. Vamos lembrar que ferro é um material que tem atividade magnética, tá? Aí do outro lado desse núcleo de ferro, eu tenho um outro circuito. Só que esse circuito não tem gerador, percebam? Veja que esse circuito não tem gerador. O outro tem. Então, esse circuito, ele produz corrente. Tá? Esse circuito, ele produz corrente. Esse circuito, ele não tem como produzir corrente. Ou seja, o amperímetro só vai marcar alguma coisa se houver uma corrente provocada por um agente externo. Percebem essa situação? Muito bem. O que o Michael Faraday percebeu? Quando ele ligava, aqui você está vendo que você tem uma chave aqui, né? Quando ele ligava o circuito da sua esquerda, ele percebia que no momento que ele ligava, o amperímetro marcava uma corrente e logo em seguida caía. Então tenta imaginar a situação. É muito importante que você entenda esse momento, mesmo que para isso você precise voltar à aula um pouquinho, porque isso aqui é a base do que a gente vai falar na aula. O Michael Faraday percebeu que o amperímetro só marcava corrente no momento exato em que ele ligava. Ele ligava, o amperímetro dava um pico de corrente e já parava. E ele deixava isso aqui ligado e o perímetro não marcava nada. Quando ele ia desligar o amperímetro, a chave daqui, acontecia a mesma coisa. No momento que ele desligava a chave, o amperímetro apontava um valor e já caía zero de novo. Ou seja, ele começou a perceber que o amperímetro só marcava a corrente nos momentos em que havia uma ligação da chave ou um desligamento desta chave. Né? Beleza? Primeira conclusão. O amperímetro registrava corrente apenas durante o intervalo de tempo imediatamente após o fechamento ou abertura da chave. Quer dizer, durante o momento em que a chave ficava fechada, ou seja, em que a corrente aqui estabelecida era uma corrente contínua, o amperímetro aqui não marcava. Então ele percebeu, na verdade, que existia alguma relação entre o momento em que você ligava a corrente e o momento em que você desligava a corrente. O que ele começou a pensar? Ele falou assim, ora, eu já sei que condutores, quando percorridos por corrente, criam campos. Então, esse condutor esquerdo, de alguma maneira, estaria criando um campo magnético sobre o condutor direito, né? A primeira coisa que a gente estudou, o primeiro fenômeno eletromagnético foi esse. Condutores geram campos.
Inclusive, para você determinar campo magnético em espiras, você usa a regra da mão direita. Tudo bem? Então, o que ele pensou? Ele falou, opa, peraí, isso aqui é meio que uma solenoide. São várias espirinhas. Essa solenoide deve criar um campo que atua sobre o fio da direita e gera corrente. E gera corrente. Tudo bem? Só que o que intrigava ele era o seguinte: por que é só no momento em que eu ligo ou desligo? Por que será que durante... Porque enquanto a corrente passa aqui, galera, o campo está sendo gerado. O que ficava muito estranho era tentar imaginar por que só no momento em que o campo era criado... Porque pensa, na hora que você liga a chave, o campo magnético ele é ligado. Como se você pudesse ligar o campo também. Liguei a chave e liguei o campo. Tudo bem? Lembra que o campo é dado por μI sobre 2πd. Lembra? Numa solenoide, você multiplica isso por N. Tá? Beleza? Então, veja. Esta solenoide cria um campo que, quando varia, induz a corrente. Ele percebe que, na verdade, por que o amperímetro só marcava a corrente quando ligava ou desligava? Porque ele falou assim, bom, nos momentos em que eu ligo e desligo, o campo magnético sobre este condutor, ele varia naquele exato momento. Então, o problema não é que o campo varia, o campo faz a corrente existir. A variação do campo é que faz a corrente ser induzida. Tanto variação para mais, quando ele liga, então o campo começa a ser criado, né? E como para menos. Então, tenta imaginar que esse campo, vamos tentar ilustrar por meio de um gráfico, tá? Esse gráfico não precisa ser necessariamente assim, mas tenta imaginar o seguinte, ó, um gráfico de campo magnético variando em função do tempo. Pensa imaginar assim, campo magnético variando em função do tempo. Então, quando o Faraday ligava a chave, o campo fazia isso, ó. Subia. Nos primeiros milissegundos, vamos dizer assim. Aí a chave ligada, o campo ficava constante. Quando ele desligava a chave, o que o campo fazia? Põe, caía. Então, era nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui que surgia a corrente elétrica induzida no outro lado. Então ele pensou assim, opa, peraí, tive uma ideia. Vou pegar uma fonte de campo magnético mais confortável do que essa, porque veja que aqui, qual é o problema dessa fonte de campo magnético? Ela é um fio, cara, é muito ruim trabalhar com isso. Como é que você faz uma fonte de campo magnético num fio variar? Né? Principalmente porque geradores dão corrente contínua. Então, para você conseguir fazer o campo variar, vamos lembrar que a formulinha do campo é μI sobre 2πd no fio condutor retilíneo. Então, para você conseguir variar, você precisaria, por exemplo, variar a corrente aqui. E isso é meio complicado. Então, o que ele fez? Ele montou um outro tipo de arranjo experimental, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Tá? Podem tirar print desse slide, porque no próximo o que a gente vai discutir é que outras maneiras mais fáceis eu tenho de variar este campo magnético. E a partir do experimento que eu vou mostrar para você agora, vamos dizer assim, de um upgrade desse experimento que você está vendo, a gente vai tirar a lei de Faraday, da variação de fluxo. Tudo bem? Então, podem tirar print para a gente passar para o próximo slide, onde a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa variação de campo magnético. O experimento do Faraday foi simplesmente genial. Na minha concepção, foi simplesmente genial. O que ele fez? Ele precisava fazer uma fonte de campo magnético variar o campo próximo ao condutor. Então, o que ele fez? Ele montou uma solenoide, ou seja, várias espiras, tá? De tal maneira que essas espiras estivessem ligadas ao condutor, tá? Ao condutor não, ao amperímetro. E aí ele pegou um ímã. Pronto, pegou um ímã. Tá? E aí ele percebeu coisas muito interessantes. Por exemplo, ele aproxima o ímã da solenoide com uma certa velocidade.
Tá vendo? Ele pegou o ímã e movimentou o ímã na direção da solenoide. Quando ele movimenta o ímã na direção da solenoide, ele percebe o surgimento de uma corrente elétrica, tá? Tudo bem? Veja que a corrente elétrica tem um valor. E veja que a setinha do amperímetro está indicando aqui que a corrente está lida aqui, ó. Você percebe que o amperímetro ele tem um zero, mas o zero ele está no meio, tá? Porque eu não sei se vocês sabem que o amperímetro, além de medir a intensidade da corrente, ele é capaz de medir se a corrente está indo para um sentido ou para o outro. Tá? Então veja que aqui o amperímetro marca um valor, especificamente adotando um certo sentido para a corrente elétrica. Na segunda figura, a gente tem uma situação em que o amperímetro está marcando zero, mas nesta situação, você percebe que o ímã está em repouso em relação à solenoide. Não há movimento relativo entre o ímã e a solenoide, ou seja, parado. Não há corrente. Quer dizer, já vai começando a perceber que o que acontece é que quando o ímã entra na solenoide, o fluxo magnético varia. Tenta imaginar as linhas do campo magnético entrando na solenoide. Quando você aproxima o ímã da solenoide, aquele monte de linha de campo vai se aproximando. Então você tem uma variação de campo sobre a solenoide. Quando esse cara está parado, não tem essa variação de campo. O ímã ele está gerando um campo lá dentro da solenoide, mas o campo não varia. Então, quer dizer, o que você começa a perceber? Que as cargas elétricas que estão aqui dentro, os elétrons livres, só se movimentam se você variar o fluxo sobre eles, a variar o campo magnético. O que é mais interessante ainda, e é aqui que vai surgir a lei de Lenz, que é um complemento da lei de Faraday, tá? É que quando você faz um movimento oposto em relação à solenoide, você veja que aqui o ímã está se aproximando da solenoide com o polo norte, ok? Aqui ele está se afastando com o polo norte. O amperímetro ele muda o sentido da corrente. Então, o mais intrigante aqui é que o sentido da corrente é uma coisa meio misteriosa. Por que que quando você aproxima o polo norte, a corrente tem um sentido, e por que que quando você afasta o polo norte, a corrente tem um outro sentido? Né? O fato dela ter um sentido contrário é de se esperar que seja o contrário. Mas por que variar o tipo de movimento? Tudo bem? Então percebe que aqui a ideia começa a ficar um pouco mais elaborada. Né? Uma forma que a gente tem de variar o campo magnético é você pegar uma fonte e variar, que é exatamente o que acontece dentro de uma usina hidrelétrica. Nas usinas hidrelétricas, pessoal, o ímã ele está acoplado à turbina da usina. Então, quando a turbina gira, o ímã começa a entrar e sair da solenoide. Essa entrada e saída é que dá a corrente induzida, que é o que a gente chama de corrente alternada. Isso acontece nas hidroelétricas, isso acontece em termoelétricas, isso acontece em termonucleares. Tá? A ideia de movimentação de turbinas por vapor ou por água, não importa o que, é justamente criar energia motriz, energia de movimento, para fazer um sistema rotacionar ímãs. Tá? Você tem duas maneiras de fazer a indução. Ou você movimenta o ímã, ou você movimenta a solenoide. Tá? Nos motores elétricos, existe uma situação onde você movimenta a solenoide perante o ímã. E aí você consegue gerar o movimento como é que se diz? A corrente elétrica que você espera. Tá? Então, a gente vai discutindo isso aos poucos, mas daqui a gente já vai tirar, então, uma conclusão um pouquinho mais elaborada. Ó, quando uma fonte de campo magnético, que tipo de fonte? Pode ser um ímã permanente, esse que você está vendo aí, ou um eletroímã. Ou um eletroímã. Eu posso criar um eletroímã, né? Lembra que corrente elétrica gera campo magnético, né? Lembra que a gente determinava o campo magnético no interior de uma solenoide, tá? Então, eu posso ter uma fonte qualquer de campo magnético. Quando essa fonte move-se em relação a um circuito fechado, que seria a nossa solenoide, uma corrente
elétrica é estabelecida nesse circuito, tá? Isso é basicamente o que o Faraday conclui. E aí vem uma questão imediata nesta situação. A corrente existe porque então há uma DDP. Os elétrons não se movimentam se não houver DDP. Isso já era conhecido. E até para nós é conhecido da eletrostática. Então o que o Faraday vai falar é que existe, na verdade, uma força eletromotriz induzida. Esta força eletromotriz induzida é que ele vai determinar a partir da história da variação do campo magnético. Tudo bem, pessoal? Beleza. Bom, qual é o problema? O problema todo é que para que a gente possa fazer essa análise, a gente vai ter que definir uma grandeza chamada fluxo magnético. O fluxo magnético é o que vai ajudar a gente a entender essa história da variação do campo, né? O campo variar, a gente até entende, mas como é que eu meço essa variação? De que maneira eu vou fazer essa variação? Então, a gente vai definir aqui a ideia de fluxo, vamos aprender como ele varia, e a partir desta variação a gente vai calcular a força eletromotriz. Tudo bem, pessoal? Então, podem tirar o print desse slide para a gente seguir definindo então essas grandezas, o fluxo, ver do que ele depende e outras cositas, ok? Para a gente poder definir o conceito de fluxo magnético, eu peço para vocês imaginarem uma situação. Aqui você tem um campo magnético, uma fonte de campo magnético, tá? Essa fonte de campo magnético, vamos imaginar a princípio que ela seja uniforme, ok? E aí o que eu fiz? Eu construí uma espira, essa espira é uma espira retangular, tá? E essa espira, ela vai ser colocada dentro do campo magnético. Agora, veja que eu tenho três figuras onde a espira foi colocada em posições um pouco diferentes, tá? Veja que aqui o plano da espira, ele está fazendo um ângulo de 90 graus com o campo magnético, né? O campo magnético. Então imagina que a minha mão é o plano da espira e o campo magnético está me atravessando, ok? Beleza? Tá? Aqui a gente percebe uma situação onde a quantidade de linhas de campo que atravessam essa espira é bem grande, né? Ela foi colocada de uma forma em que ela bate direto com as linhas de campo magnético, ok? Só que olha, dá uma olhada nessa figura aqui. Nessa figura, veja que as linhas de campo elas continuam na horizontal. Aqui, eu estou segurando a minha caneta, imagina que isso aqui é a linha de campo. E agora a espira ela foi colocada assim, ó, um pouco inclinada. Quando ela é colocada de maneira um pouco inclinada, ela recebe menos linhas de campo, né? Eu gosto de fazer uma associação bem interessante com a questão da Terra e a luz solar, né? Quando regiões da Terra estão inclinadas em relação à luz solar, você tem menor quantidade de energia batendo na superfície. Então, a gente pode definir que quando a espira está mais na perpendicular ou mais inclinada, a quantidade de linhas de campo que atravessam ela, a intensidade desse campo que atravessa ela é um pouco diferente. E a gente pode chegar numa situação limite em que aqui você tem o campo, veja, e a espira é colocada de maneira deitada ao campo. Deitada ao campo. Percebe isso? Quando a espira é colocada de maneira deitada ao campo, ela não recebe mais linhas de campo. As linhas não atravessam mais a espira. Então, essa situação, ela está com a menor quantidade de linhas de campo possível atravessando ela, nenhuma, né? Então, o que a gente percebe é que é possível se definir aqui uma grandeza, e essa grandeza ela é escalar, e ela vai se chamar fluxo magnético. A gente representa o fluxo com a letra φ, tá? O fluxo magnético, ele depende de três coisas, tá? Vamos colocar aqui a formulinha dele para a gente poder discutir, ó. Está aqui o fluxo magnético. O fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno de θ. Então, vamos falar um pouquinho sobre as variáveis aqui do nosso campo, do nosso fluxo. O B é a intensidade do campo. B é a intensidade do campo magnético. Em Tesla, campo magnético. Ok?
em Tesla. A é a área, olha que interessante isso, a área que está exposta ao campo. Quando a espira é colocada em contato com o campo, ela tem uma área, ok? Ela tem uma área, ok? Essa área, ela é dada em metro quadrado no sistema internacional. Essa área importa. E faz sentido importar a área. Para pensar um pouco. Por quê? Se a espira é maior em termos de perímetro, né? Ela também será maior em área. Se ela é maior em área, a quantidade de linhas de campo que atravessam a espira acaba sendo maior. Então, o fluxo vai ser maior. Tá? E o mais interessante, o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado, presta muita atenção aqui, ó, formado entre B, que é o vetor, né? Lembrar que o campo magnético é uma grandeza vetorial. Então, é o ângulo formado entre B e a normal ao plano da espira. Esse ângulo é basicamente o que mostra para a gente aquela ideia da inclinação. Né? Vamos pegar algumas situações para vocês perceberem o que está acontecendo aqui. Veja que na primeira situação, aqui está perpendicular ao plano da espira, tá vendo? Ó? Tá vendo? A perpendicular ao plano da espira é normal. Então, olha para essa reta normal aqui. Então, imagina que o plano está aqui, e a normal está na horizontal. Percebe que nessa situação, o ângulo entre ela, normal, e o campo magnético é 0 graus. Né? O campo está indo para a direita e a normal também está indo para a direita. Então, o ângulo entre eles é 0 graus. Quando a espira está deitada, aqui, espira deitada, a normal está para baixo, tá vendo? Ó? É a figura da direita. Nesse caso, o campo magnético e a normal formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, à esquerda, eu tenho 0 graus. À direita, eu tenho 90 graus. E entre elas, eu tenho uma situação em que a espira está meio deitada. Ó. Então, ela forma um ângulo que não é nem 0 nem 90, é um ângulo qualquer θ. Então, é interessante a gente perceber algumas questões importantes. Ó. Vamos lá. Para θ igual a 0 graus. A situação para θ igual a 0 graus vai dizer para a gente a seguinte coisa. Veja, se a gente colocar cosseno de zero na fórmula do fluxo, cosseno de zero é igual a 1, certo? Que é o maior valor do ângulo do cosseno de um ângulo possível. Quanto maior o ângulo, quanto menor o ângulo, maior o cosseno, certo? Nesse caso, o fluxo magnético ele é igual a B vezes A. E é o valor máximo que o fluxo pode oferecer. Que é exatamente a figura que vocês estão vendo à esquerda. θ igual a 0. Essa daqui. Quando a espira está totalmente direcionada contra o campo, o número de linhas de campo que vão atravessar essa espira acaba ficando cada vez maior. Tudo bem? Beleza. Tá? Se o θ for 90 graus, aí a história muda. Cosseno de 90 é 0. Nesse caso, o fluxo é 0. Certo? E aí eu tenho, então, a situação que vocês estão vendo na figura da direita. θ igual a 0 graus. Aliás, 90 graus, perdão. Desculpa. θ igual a 90 graus. Tá? Então, veja que, ao movimentar a espira, o fluxo varia. Isso explica a relação entre fluxo e esse ângulo dado pelo, na verdade, não pelo ângulo em si, mas pelo cosseno do ângulo.
Tudo bem, beleza. O que a gente vai discutir nesse sentido? Eu preciso variar o fluxo. Eu preciso variar o campo magnético. Como é que nós podemos variar o campo? Existem maneiras diferentes de você provocar essas variações de campo magnético, tá? No próximo slide, a gente vai mostrar para você, eu vou mostrar para vocês 3 situações, tá? Uma delas, a gente já está olhando para ela, né? Como assim, Danilo? Se você consegue fazer a espira se movimentar periodicamente, de alguma maneira, você consegue fazer essa espira variar fluxo sobre ela, na verdade. E aí você tem corrente induzida nela. Tudo bem? Então, uma das maneiras é você alterar esse ângulo. Mas você pode observar na nossa fórmula que nós temos outras duas variáveis. Nós temos o campo magnético, que é dado em Tesla, e a área. Então, eu posso variar essas outras coisas, tá bom? A propósito, só para não deixar passar, antes que eu mude de slide, no sistema internacional, Tesla vezes metro quadrado, que é a unidade do fluxo, é o que eu chamo de Weber. Weber, tá? Weber é Tesla vezes metro quadrado. Isso é a unidade de fluxo. Então, você fala, vamos imaginar, por exemplo, uma brincadeira aqui, vai, um exemplinho bem simples. Vamos imaginar um fluxo magnético gerado por um campo de intensidade 10 elevado a menos 3 Tesla. Estou chutando aqui um exemplo, tá? E aí, esse campo, ele está sendo observado, está sendo incidido, vamos dizer assim, numa espira que tem uma área de 2 metros, de 1 metro quadrado, pronto. 1 metro quadrado. Então, o que é o nosso, qual é o valor do nosso fluxo magnético? É 10 a menos 3 Weber. Ó, 10 a menos 3 Weber, tá? Inclusive, isso é só uma curiosidade, existe um múltiplo do Weber, que é o Gauss. Eu não me lembro agora se é 1 Gauss são 15 mil Webers. Depois eu vou pesquisar e aí eu comento com vocês na aula de revisão, tá? Depois, se vocês quiserem até me cobrar, fala, Dan, você falou que ia falar do múltiplo do Weber. Mas isso não é uma coisa que a gente utilize muito no vestibular. O que eu quero que você perceba aqui é o aspecto mais conceitual. Eu acho muito pouco provável que você vá se deparar com uma questão onde você tem que calcular um fluxo magnético, tá? Geralmente esse assunto, quantitativamente falando, ele é mais cobrado nos militares, no ITA, no IME, na AFA, SpaceX, a MAN, tá bom? De tal maneira que quando isso for cair no vestibular, para vocês, para uma prova como a do Enem, ou para as outras provas que vocês estão acostumados a prestar, a questão ela vem mais conceitual. Tudo bem? Beleza? Então, próximo slide, a gente vai mostrar como é que eu posso variar o fluxo. Quais são as maneiras criativas que a gente vai ter de variar o fluxo magnético. Tudo bem? Então, bora lá, gente. 3 maneiras para a gente variar fluxo magnético bem simples, tá? O primeiro exemplo vem, na verdade, da cópia do experimento do Faraday. O próprio Faraday, já ao fazer aquele experimento, estava trabalhando com a ideia de variação de fluxo, né? Aqui a gente vê uma solenoide, beleza? Fixa. E aqui eu tenho um ímã em movimento em relação à solenoide, tá? Aqui vale tanto o ímã se movimentando em relação à solenoide, ou seja, ele velocidade e ela parada, como a solenoide com velocidade e o ímã em repouso. Tanto faz. Tranquilo? Tá. Só que vamos lembrar que o fluxo magnético depende não só do campo, porque quando você faz esse movimento, o que você está variando na fórmula? Você está causando variação do campo, do B, né? BA cosseno. Então aqui eu estou variando o B. Como é que eu posso, por exemplo, variar a área do condutor? O arranjo que eu vou colocar aqui embaixo é bem louco. Olha só, aqui você tem um condutor, tá? O condutor. Aqui você já tem a corrente induzida, tá? Veja que esse condutor, ele tem uma corrente induzida e ele está imerso num campo que está entrando na folha de papel, entrando na sua tela, certo? Aí aqui nós temos uma barra de cobre, tá? Esta barra de cobre, ela está percorrendo, tá andando
motivada por alguma situação mecânica, e à medida em que ela vai andando para a direita, ela vai aumentando a área do condutor exposta ao campo. Esta área vai aumentando. À medida em que esta área vai aumentando, você tem uma variação do fluxo também. Varia a área, varia o fluxo, ok? Tá? Então aqui eu estou variando a intensidade do campo, aqui eu estou variando a área a qual está submetida ao campo, tá? E o terceiro caso é o caso de eu variar o ângulo, né? Como que a gente varia o ângulo? Você coloca a espira num plano, e aí esse plano vai rotacionar. Né? À medida em que ele vai rotacionando, então aqui você tem a espira, por exemplo, em 3 posições diferentes. Você coloca ela para girar. Tá? Então você, por exemplo, se você tem uma turbina, olha que interessante. Imagina que você tem uma turbina, essa turbina ela tem um sistema de eixo que ela conecta numa espira. Tá? Aí o que, que você faz? Você coloca 2 ímãs, um polo norte aqui e um polo sul aqui. E deixa a espira girar dentro deles. Né? Então imagina eu vou desenhar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó. Imagina assim, ó, um grande polo norte, um grande polo sul, de tal maneira que o campo magnético está fazendo isso, ó, do norte para o sul. Aí o que, que você faz? Você coloca a espira aqui dentro, mais ou menos assim, ó, de tal maneira que as linhas de campo atravessem ela. Então isso aqui seria a nossa espira, ó. Tá? Aqui, espirinha. Só que essa espira, imagina que ela faça isso aqui, ó, ela fica girando. Ela fica girando. À medida que ela vai girando, ela vai alterando a área, o ângulo da normal com o campo magnético. Então, a turbina poderia fazer a espira girar, e esse ímã aqui é um ímã gigante, que à medida em que ela vai girando, varia o fluxo, e aí a corrente surge. Tudo bem? Então, dentro da expressão, né? O fluxo é igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. Bom, o que, que o Faraday faz? Ele fala, bom, então essa variação de fluxo vai gerar uma DDP. O que ele percebe é que a variação de fluxo, essa DDP que vai gerar a corrente, ela não depende só da variação do fluxo. Você não pode dizer, por exemplo, que a variação do fluxo é a DDP. Na verdade, ele percebe que se a espira, por exemplo, girar mais devagar ou mais rápida, a DDP é diferente. Quanto mais rápida girar a espira, por exemplo, ou quanto mais rápido esta coisa se movimentar, aqui, ó, essa placa, ou quanto mais rápida for a velocidade, maior é a DDP. Ou seja, ele percebe que o fluxo tem que variar com o tempo. Quanto maior a variação do fluxo no tempo, maior é a DDP. Então a gente começa a esboçar a lei de Faraday. Tá? Vamos para o próximo slide aqui, onde a gente vai reunir essas informações, então, na equação que vai, vamos dizer assim, ilustrar a lei de Faraday, que na minha concepção, gente, para a nossa sociedade, é uma das descobertas mais marcantes, porque ela permitiu com que a gente produzisse toda essa gama de energia que eu falei para vocês nessa modalidade hidrelétrica, termoelétrica. A gente pode até discutir aqui as vantagens, as desvantagens ambientais de cada uma, que obviamente tem, né? Só que do ponto de vista de tecnologia, isso é um avanço fenomenal, tá? Beleza? E começa a colocar aqui também uma pulguinha na nossa orelha. Por quê? Porque para pensar um pouco, veja, antes de eu mudar o slide. A gente aprendeu na eletrostática que uma carga elétrica só se movimenta se ela estiver num campo elétrico. Então, pera um pouquinho. Quando eu vario o campo magnético, eu crio uma corrente. Se eu criei uma corrente, quer dizer que o campo magnético criou um campo elétrico.
Você percebe isso? O campo, a existência do campo magnético dá origem de maneira intrínseca a um campo elétrico. A gente começa a ter o embrião do que a gente, vamos dizer assim, do que depois termina com a caracterização da luz, né? A caracterização da luz, que é feita pelo modelo de Maxwell, ela prega a ideia de que a luz é uma manifestação eletromagnética e que esses campos eletromagnéticos se retroalimentariam durante a propagação da luz. É uma coisa muito louca que começa a ter aqui as primeiras borbulharem as primeiras ideias, né, que o campo magnético, na verdade, cria um campo elétrico. E o contrário também é verdadeiro. Uma carga, quando é acelerada, ela cria um campo magnético também. Essas descobertas elas vêm mais lá na frente. Tudo bem? Beleza. Então, vamos trocar aqui o slide para a gente falar da lei de Faraday propriamente dita. Aqui está o enunciado mais completo, ou melhor, ainda não totalmente completo, né? Mais completo, mas não totalmente, vocês já vão entender por quê. Da lei de Faraday. Então, a força eletromotriz induzida por uma variação de fluxo. Eu faço esse tipo de arranjo, provoco algum tipo de movimento relativo entre o ímã ou a fonte de campo e o condutor, e eu gero a corrente induzida. Só que, como eu disse para vocês agora há pouco, quanto mais rápido for a variação do fluxo, melhor. Então, a lei de Faraday, ainda incompleta, ela pode ser traduzida de duas maneiras que, na verdade, são equivalentes. Tá? A força eletromotriz induzida é a variação do fluxo por um intervalo de tempo. Quer dizer, não adianta você provocar uma grande variação de fluxo. Tem que ser rápido. Então, a turbina, ela precisa girar muito rápido. Né? Isso faz a gente entender, por exemplo, por que quando diminui a vazão de água na hidrelétrica, a gente começa a passar problema de energia. Você começa a ter problema para gerar DDP. Se a turbina está girando devagar, ou você tem que desligar uma turbina, você vai perder DDP gerada. Tá? Quanto mais rápido tiver a variação do fluxo, maior a DDP. Quando a gente trabalha com espiras, você tem um efeito. Quando você trabalha com solenoides, você tem um efeito multiplicado. Simples. Né? Então, tipo, se uma espira gera 1 volt, 10 espiras vão gerar 10 volts. Olha que interessante. Então, quanto mais fio enrolado tiver, na espira, melhor. Né? O que a gente chama de bobina. Quanto mais longa for aquela bobina, quanto mais espirinhas eu tiver ali, melhor é. Tudo bem? Se você parar para pensar um pouco de maneira bastante curiosa, a gente pode dizer que volt é igual a Weber por segundo. Volt é Weber por segundo. Olha que interessante, olha que bonita essa expressão. Quer dizer, a DDP está associada a uma variação de fluxo, Weber por segundo. Tudo bem? Então, quanto mais rápido for a variação, maior é a DDP gerada. Só que por que essa lei está incompleta? Porque ela não fala sobre o sentido da corrente. Vocês lembram que o experimento de Faraday notou que quando ele fazia uma aproximação do ímã, a corrente ela era dada num sentido. Quando ele fazia um afastamento, ela dava no sentido oposto. Então, o que a gente faz aqui é parar um pouco a lei de Faraday para poder entender como é que eu determino a direção, o sentido da corrente nessa espira. Né? Esse sentido vai ser horário? Esse sentido vai ser anti-horário? Como vai funcionar isso? Aí a lei de Faraday fica completa. Tudo bem? Então vamos para o próximo slide, que a gente começa a discutir então a lei de Lenz, que é um assunto que cai, tá? Beleza? Vamos lá. Então vamos começar a discutir a forma que a gente usa para determinar a direção, o sentido da corrente dentro da espira ou da solenoide, tá? Eu vou colocar aqui o enunciado da lei de Lenz, tá, para vocês. É um enunciado bastante estranho e eu peço que vocês tenham bastante paciência à medida que eu vou explicando. Eu vou tentar fazer a explicação de uma forma bastante calma, porque depois que você pega o jeito faz todo o sentido, né? A ideia da lei de Lenz, pelo amor de Deus, ela tem uma certa semelhança com a ideia do princípio de Le Chatelier. Né? Quando você tem um sistema em equilíbrio, lá na química,
e você quer deslocar um equilíbrio, você aplica um estímulo. Esse estímulo, ele é recebido pelo sistema, que reage de maneira contrária a esse estímulo, né? A lei de Lenz, inclusive o enunciado dela, lembra um pouco o princípio de Le Chatelier, né? Ele diz aqui, olha, o sentido da corrente elétrica é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. O sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, opõe-se à causa que lhe deu origem. Então, quando a corrente é induzida, ela também causa um efeito nesse sistema, tá? Vamos dar uma olhada para vocês entenderem um pouco melhor essa ideia. Veja só. Aqui nós temos um ímã, tá? Se aproximando de uma espira de acordo com essa orientação. Então veja que o polo norte do ímã está se aproximando da espira. Lembra que o ímã tem as linhas de campo saindo do polo norte e entrando no polo sul, tá? Conforme esse ímã se aproxima da espira, ele causa na espira uma variação de fluxo magnético. Por quê? Porque ele está variando o campo. Lembra que uma das maneiras de você variar o fluxo é variar o campo, tá? O que essa variação de campo produz na espira? Uma corrente. Então, essa corrente aqui, ó, ela é induzida pelo campo do ímã. Só que tem um problema. Pela regra da mão direita, quando um condutor é percorrido por corrente, ele também gera um campo. Lembra disso? Condutor retilíneo, espiras ou solenoides. Então, qual é a situação? Olha, a corrente induzida gera um campo. Gera um campo. Quer dizer, é uma coisa muito bizarra, né? A indução magnética gera uma corrente induzida que, por sua vez, gera um campo. E esse campo, gerado pela espira, deve se opor à causa que lhe deu origem. É aí que está a história. O campo, ele tem uma característica. Esse campo, ele deve se opor à causa que lhe deu origem. Então, dá para entender agora quando ele fala assim, ó, o sentido da corrente induzida é tal que, por seus efeitos, qual é o efeito de uma corrente induzida? É o campo que ela própria gera. Esse campo gerado na espira, pela corrente, tem que se opor ao que está lhe dando origem. Aí você fala assim, Danilo, mas o que está dando origem ao campo? Um aumento do fluxo magnético. Um aumento do fluxo magnético. Ah, então pera lá. A espira vai se tornar um ímã, e aí vocês têm que lembrar do primeiro fenômeno. Lembra que quando uma espira é percorrida por uma corrente, ela própria vira um ímã pela regra da mão direita, né? Se a corrente estiver no sentido horário, você terá o polo norte para frente aqui da espira. Se a corrente estiver no sentido horário, você terá um polo sul na frente da espira. O que acontece? Essa corrente vai gerar um campo que vai tentar anular o que fizeram a espira. Então, tipo assim, houve um aumento do fluxo magnético. O que a espira vai tentar fazer? Veja, o campo magnético que a espira vai gerar um campo. Esse campo, ele tenta afastar o ímã. Ele vai se opor à causa que ele originou. Então, aqui a gente pode dizer ó, que a espira, entre aspas, tenta
repelir o ímã. O ímã. Então, esse desenho aqui que você está vendo à direita é como se a espira se tornasse um ímã. Então, no momento que você aproxima o polo norte de uma espira, a própria espira cria um campo tentando minimizar este efeito, tentando anular esse aumento do fluxo. Só que quem é que determina esse campo? É a corrente induzida. Então, a corrente ela tem que ser percorrida de um tal jeito que o lado da frente da espira seja um polo norte, tá? Eu vou mostrar para vocês na próxima sequência isso em termos mais práticos, tá? Mas o que você precisa entender aqui? Quando você aproximar um polo norte, gera-se na face frontal da espira um polo norte. A mesma coisa vai acontecer se eu tentar aproximar um polo sul. Se eu tentar aproximar um polo sul, a espira reage, criando na parte frontal um polo sul. Tudo bem? Vamos mostrar aqui no próximo slide o que isso quer dizer na prática. Ó, aqui você tem o ímã com o polo norte se aproximando da espira. A espira vai criar uma corrente induzida. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma corrente induzida. E induzida. Essa corrente induzida tem que ser induzida de um tal jeito que faça aparecer na frente da espira o polo norte. Como é que é o macetezinho para lembrar polo norte na espira? Ó, vamos desenhar o norte. Estou desenhando o norte. Percebe? Polo norte, ó. Esse é o polo norte na parte frontal da espira. Norte na parte frontal. Tá? O que significa isso? Se a espira gerou um campo magnético na sua parte frontal, que é o norte, significa que a corrente está no sentido anti-horário. Ó. Anti-horário. Norte anti-horário. Então, aproximei o norte, gera-se o norte na espira, corrente anti-horária. Tá? Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou afastar o polo norte da espira. A hora que eu afastar o polo norte, a situação ela vai ficar totalmente diferente. Tudo bem? Vamos ver o que acontece, então, nesta sequência. Olha só. Então, olha só o que vai acontecer na segunda situação, gente. Aqui eu tenho a espira, tá? Colocada aqui numa região de um campo magnético. Aí o que eu vou fazer? Continuei com o polo norte apontando para a espira. Só que agora eu vou afastar. Eu vou afastar. Quando eu afasto o ímã da espira, o campo diminui. O campo diminui. Tá. A corrente induzida gerará um campo na espira. E o campo gerado na espira tem que se opor à causa que lhe deu origem. O que deu origem a esse campo? Não foi o afastamento do ímã? Então vamos escrever assim aqui, ó. A corrente induzida deve gerar um campo que se oponha opa, peraí, aparece um A aqui, que se oponha à causa que lhe deu origem. Lhe deu origem. Qual foi a causa que lhe deu origem? Não foi o afastamento do ímã? Não foi o afastamento do ímã? Então o que a espira vai tentar fazer com o ímã? Puxar ele de volta. Ou seja, aquele campo gerado pela corrente na espira,
É muito louco, né? Um campo gera corrente que gera um campo que tenta anular o campo. É bizarro, anular o fluxo, o que lhe deu origem. Então, o que a espira vai tentar fazer? Tentar puxar o ímã de volta. Então, a espira vai surgir na face frontal da espira um polo sul. Aqui, ó. Olha o que vai acontecer. É como se a espira se tornasse um ímã e, ao se tornar um ímã, a espira tenta atrair. Então, ó, a espira, entre aspas, tenta atrair o ímã de volta. Tá? Ela tenta se opor à causa que lhe deu origem, que é o afastamento do ímã. Tá? Então, afastamento do norte gera na face frontal da espira um polo sul. Tá? A aproximação do polo norte gera na face frontal um polo norte. Vamos mostrar o exemplo, então, para a gente concluir a lei de Faraday, acoplando a ideia do Lenz. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos o polo norte se afastando. Tá? Então, o que a espira... Nós vamos ter uma corrente induzida. Uma corrente induzida. Essa corrente vai gerar um campo que tem que se opor ao que deu origem a ele. Então, o campo gerado na espira vai tentar puxar o ímã de volta, para tentar conter essa diminuição do fluxo. Então, nós vamos ter um polo sul. Nós vamos ter um polo sul na face frontal da espira. Desenhar ela aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. Vou fazer direitinho. Polo sul. Tá? O polo sul caracteriza a corrente no sentido horário, né? Ó. Então a corrente ela vai entrar por aqui, ó. Ela entra por aqui, vai no sentido horário e sai por aqui. Horário. Deu para entender? Tá? É a ideia de aplicação da lei de Lenz. Ou seja, o que eu fiz aqui foi com o polo norte, né? Faz a mesma coisa com o polo sul. Se você aproximar sul, gera na face frontal polo sul. Se você aproximar sul, gera polo sul. Se você afastar sul, gera na face frontal o polo norte, tá? Sempre com essa ideia de compensação. Beleza? Agora você imagina se o ímã ficar aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando, aproximando, afastando. Quando o ímã fica aproximando e afastando, ele vai gerar a corrente alternada, né? O movimento da espira, ele tem essa característica. Como o movimento da espira vai ser um movimento, o movimento do ímã, perdão, vai ser um movimento periódico, inclusive, a corrente alternada ela tem uma frequência. A frequência que nós recebemos na nossa residência, ela gira em torno de 50 a 60 Hz. Então, é como se o ímã ficasse fazendo isso de 50 a 60 vezes por segundo, tá? Provocando essa variação de fluxo. Tudo bem, gente? Beleza? Então, a gente vai agora concluir a lei de Faraday acrescentando uma coisinha só na equação, beleza? Aqui nós temos um exemplo de uma outra maneira de você criar corrente induzida, tá? Nessa maneira aqui, a gente tem ímãs. Veja, eu tenho dois sistemas de ímãs, tá? De tal maneira que os dois sistemas estão com os polos de nomes diferentes orientados um para o outro, tá? E aqui no meio dessa fonte de campo magnético, eu tenho uma espira. Tá? Agora imaginem que eu vá pegar essa espira e começar a girar a espira em torno do seu próprio eixo. Né? O que poderia fazer essa espira girar em torno do seu próprio eixo? Uma turbina, por exemplo. Tá? Conforme essa espira gira, nós temos uma situação assim. Ó. Aqui, a espira está com um ângulo que não permite que tenha fluxo. Fluxo aqui é zero, tá? Aqui eu vou girar a espira. Veja, esquema B. Quando eu giro um pouquinho a espira, eu altero o ângulo. Alterei o ângulo, variou o fluxo.
variou o fluxo, gerou corrente. Tá? Inspira deu meia volta. Tá? Ó. Então, quando ela dá meia volta, a corrente está numa direção, ó, num sentido. Conforme ela começa a fazer o processo contrário, há uma variação de ângulo. Só que, por conta deste movimento diferente, você tem uma corrente num sentido. Tudo isso dado pela lei de Lenz. Tá? Nesse tipo de situação, a espira fica girando de maneira ininterrupta, ocasionando essa variação de fluxo. Você veja que, nesse caso, a corrente alternada ela é obtida não a partir do afastamento do ímã, mas sim da movimentação periódica da espira. Tá? São duas situações diferentes, mas que trazem o mesmo resultado. A lei de Lenz faz com que a equação de Faraday ganhe um sinalzinho miserável de menos. Tá? Se você comparar a lei de Faraday antes da lei de Lenz, tá? Eu vou até voltar para vocês o slide aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Opa, perdão. Aqui, ó. Na lei de Faraday incompleta, como não havia aquela ideia da direção e sentido da corrente lá, a gente não sabia exatamente onde isso encaixava. Com a lei de Lenz, essa ideia de reação contrária à variação do fluxo é justamente colocada no sinal de menos. Então, é tipo assim, o fluxo induzido, né, o fluxo induzido pela corrente, ele se opõe ao fluxo gerado. Então, se o fluxo é de aproximação, eu troco o sinal. Se o fluxo é de afastamento, eu troco o sinal. A gente, quando vai fazer a conta, não se preocupa com isso, porque o sinal já está incutido na fórmula. Tá? Então, para a lei de Faraday, a gente tem aqui a equação menos ΔΦ por ΔT. Tudo bem? Beleza, gente. Com isso, a gente encerra a parte de eletromagnetismo, a parte de teoria. Tá? E aí, como eu disse para vocês, eu não vou gravar muitos exercícios desse assunto. Eu peço que vocês, quando forem estudar, assistam às aulas teóricas. Eu vou usar as aulas de revisão para fazer alguns exercícios, tá? E eu vou preparar algumas resoluções daquela lista para vocês. Então, se vocês assistiram à aula, tentarem fazer os exercícios e surgirem alguma dúvida, entre em contato comigo, que durante essa semana eu vou preparando a resolução dessas questões e mandando para vocês. Tudo bem, gente? Beleza? O próximo conteúdo, que vem logo a seguir, é o conteúdo de estática do corpo extenso, onde a gente vai abordar torque, momento de força. Tranquilo, gente?